Eu queria aproveitar, então, esse pequeno interregno, e vendo que eu tenho aqui caras conhecidas de ontem, para a gente fazer uma breve avaliação, um resumo do que a gente teve ontem aqui. Eu acho que isso é bastante interessante, à medida que a gente teve uma participação docente e pouca participação discente, não é isso? Os alunos ficaram meio acanhados. Tem poucos professores ainda na sala, então a gente pode aproveitar para bater um papo legal. Enfim, Escante, a gente teve 3 mesas, a conferência do professor Gabriel Kaplum, teve o primeiro painel, mais no âmbito das linguagens, o segundo painel mais no âmbito da comunicação comunitária. E eu queria saber de vocês o que vocês acharam. Vamos falar. Não, gente, ó. Para quem está organizando o seminário, é bastante importante saber como vocês estão avaliando. Por quê? Ontem, no final, vocês ficaram aqui até o final, uma das questões importantes que foi colocada é que vocês podem ser futuros alunos desse mestrado, né? E doutorado, quer dizer, a gente vai chegar lá ainda. Então, é importante vocês colocarem o que ficou claro, o que ficou complicado, o que ficou difícil, em relação assim, às propostas de pesquisa, o que vocês gostariam de saber mais. Vamos aproveitar que a gente está assim, no momento mais intimista, digamos assim, né, com menos gente, para estar colocando essas questões, porque elas são importantes para a gente. Está melhorando. Fale. Acho que, além disso que a Denise está falando, uma vertente importante que foi discutida e que é central no nosso programa é a questão do cotidiano. Até estava discutindo isso com a Dilson aqui mais cedo, enfim. Exatamente a inserção dessas pesquisas no mundo, né? Na prática, e no que vocês vão fazer daqui a 4, 3, 2, 1 ano, amanhã, enfim, quando vocês pegarem o canudinho e forem trabalhar no mercado. O que essas pesquisas vão poder contribuir para vocês como profissionais e como pessoas, cidadãos no mundo, da mesma forma como podem contribuir para nós, professores, enquanto profissionais, enquanto cidadãos do mundo. Então, são dois tipos de inserções, quer dizer, como é que vocês veem essas questões num âmbito mais teórico mesmo, entender o que é, né, saber do que está se falando, o que acha, o que não acha, tem a ver, não tem, e no que isso pode contribuir para vocês no projeto de vida. Não, eu gostei bastante. Achei que no começo foi bem claro. Eu só fiquei com um pouquinho de dúvida na hora das perguntas, porque acho que os professores perguntaram muito e eu fiquei meio perdida, porque como eu estou no segundo período, ainda não tenho muito conhecimento e tal. Então, no fim, eu já estava meio perdida, mas no começo eu gostei bastante. Achei que foi uma linguagem bem clara, que deu para a gente entender. Até mesmo em espanhol, deu para entender bastante, pelo menos para mim. Uma das dúvidas que eu fiquei, e nós também estávamos com essa dúvida, é sobre os cursos de pós-graduação mesmo que funcionam lá no IACS, se esse seria o único, lato sensu, como funcionaria, se já estaria disponível a partir de quando, algumas dúvidas assim. Não sei, eu também fiquei na dúvida, eu acho que todos nós estamos, para saber se vai ser um curso pago ou não. Bom, a primeira questão que é um mestrado. A gente está propondo um programa de mestrado mesmo. Tá? Existem outros programas de mestrado no Instituto de Arte, como mestrado e doutorado, outros programas de pós-graduação. Tá? Cinema, o pessoal de estudos de mídia, enfim. Tá? Tem outros programas lá, cada um dentro da sua linha de pesquisa, da sua área, mesmo que sejam programas dentro de ciências sociais aplicadas e tenham muitas temáticas que, enfim, comuns, mas cada um tem o seu enfoque. Quer dizer, o nosso programa tem um enfoque próprio, uma diretriz própria. A gente espera, com bastante fervor, que o programa comece em 2012. Na verdade, existe um processo burocrático dentro da CAPES, que é quem regulamenta essa questão. A gente encaminha, a proposta é avaliada e, a partir dela ser aprovada, a gente pode abrir as inscrições, o nosso vestibular,
né, as inscrições para o programa, enfim, que aí para 2012 a gente já começaria a dar aula. Tá? Por princípio, são programas gratuitos. Tá? A questão, inclusive, o Nery estava distribuindo os folhetinhos, né? Isso, sobre os cursos não gratuitos, são exatamente os outros, são os cursos de especialização, pós-graduação lato, cursos de extensão, que há uma discussão dentro da universidade, porque apesar da Statuinte ela afirmar que os cursos são gratuitos, como ela não é específica, não é detalhada, então existe uma brecha que diversos departamentos eles têm cursos pagos dentro de uma universidade pública. Então essa é uma discussão que já vem rendendo há vários anos, com idas e vindas. Eram 4 mudanças na Statuinte, uma já foi definida, 2 foram excluídas da discussão, porque se chegou a um senso que não tinha o que votar, que já estava certo, o que o próprio texto daria conta, e a última questão que tem o plebiscito agora é exatamente sobre essa. Se sim, a gente concorda em manter o texto da Statuinte, em que ele rege de uma maneira geral que todos os cursos da universidade pública são gratuitos, tá? Ou, se não, a gente acha que tem que ser modificado para especificar que os cursos de graduação e os de pós-graduação têm que ser gratuitos, o que excluiria os outros, claramente, para serem cursos pagos. É que é uma coisa que talvez não seja exatamente uma dúvida manifesta de vocês, mas eu acho que é uma coisa muito importante. O que a gente vai fazer depois da pós-graduação aprovada, né? A gente vai se virar para da pós-graduação e vai, né, esquecer a graduação, vai ser uma coisa menor. Quando tiver tempo, a gente lembra de vocês e tal, etc. E a gente vem discutindo isso muito desde quando a gente começou a montar o grupo e a proposta, desde 2008, na verdade, que é a ideia da gente ter um vínculo muito forte entre pós-graduação e graduação. Em verdade, entender a pós-graduação como uma continuação, mas revertendo, voltando para a graduação, e por isso que os projetos que a gente está desenvolvendo e que vocês viram através dos painéis, eles têm uma incidência, têm até uma referência, um diálogo com as disciplinas que a gente trabalha, com projetos de extensão e de pesquisa que a gente desenvolve. Então, em verdade, a pós-graduação vai ser fruto de um corpo que está manifesto no curso de comunicação, que é majoritário, a participação dos professores é majoritária desse curso, mas na interlocução com professores de outras áreas com as quais a gente faz interface. Então, a ideia é fortalecer, assim, criar o curso de pós-graduação, sim, mas fortalecer as nossas atividades constitutivas desse nível de formação que é a graduação, onde vocês estão até, né, uns 2, 3 anos aí. Tá bom? Então é isso. Eu sou uma potencial professora para fazer parte do corpo docente do mestrado quando eu conseguir acabar o meu doutorado. Mas eu acho que a gente devia pensar mais para frente, depois que o mestrado for aprovado, na questão interdisciplinar. Acho que o professor ontem trouxe essa importância. A comunicação, cada vez mais, ela é interdisciplinar. Então, se a gente conseguir trazer pessoas para integrar, né, esse curso no futuro, acho que a gente só tem a ganhar. E aqui na universidade a gente tem gente boa pesquisando comunicação, na sociologia, por exemplo, nosso amigo sabe quem é. Tem gente na antropologia, o próprio Júlio César, que foi do nosso departamento, está na antropologia e trabalha com mídia. Então, assim, tem gente de outras áreas discutindo comunicação dentro dessa universidade. E que eu acho que a gente deve ter essa perspectiva de agregar essas pessoas de alguma forma, que aí vai ter que ver institucionalmente como isso é possível, mas eu acho que vai fortalecer o programa e vai trazer horizontes também para a gente mesmo, né, em termos de abertura de discussão com outras áreas afins que estão junto com a gente nesse debate da comunicação, né? Eu acho que a comunicação ela está sofrendo uma mudança de paradigma.
e que vem em função um pouco da questão da tecnologia, de você ter cada vez mais dificuldade para definir o seu meio, né, o meio de comunicação com o qual você trabalha, né? Eu acho que também nessa mudança de paradigma em função das novas tecnologias, também na questão social, na função do enunciatário e do enunciador, como disse nossa colega aí de letras, né? Os papéis cada vez mais mesclados, né? De você poder receber a mensagem e produzir mensagem. Então, são questões que estão trazendo novas configurações para o próprio conceito de comunicação e que a gente tem que estar atento se a gente quer fazer um mestrado que seja atualizado e não reproduzir coisas de mestrados que já existem e que ficam pensando, né, parado no tempo. Acho que a gente vai ter que investir nessa evolução do pensamento e isso acho que é legal. Só para esclarecer, quer dizer, desde o início do projeto, a gente está com a Renata Mancini e a Betânia Mariani, são duas professoras aqui de letras, elas fazem parte do projeto. A gente tem essa perspectiva, a gente tem investido em procurar outros professores dentro da UF de outras áreas, agregar eles ao projeto. Nem sempre a gente tem sido bem sucedido, porque às vezes eles são professores tão bons que já estão colocados em outros programas, e aí fica um pouco complicado. É possível, mas depende, tem alguns programas que não aceitam, não veem essa questão com bons olhos, por incrível que pareça. Tem áreas que são bastante restritivas, é meu, só meu, e não pode dar para ninguém, né? Mas sim, sem dúvida. Tá? E você abordou uma questão que eu também estava conversando hoje mais cedo, da questão das novas tecnologias. Acho que vocês devem ter percebido isso também, como ela permeou todos os discursos que foram proferidos ontem, todas as temáticas. Quer dizer, como é que é uma questão que está viva, importante, que para vocês é muito natural. Tinha uma professora minha na psicologia, quando estava fazendo doutorado, que ela dizia que a gente acha que tecnologia é tudo aquilo que nasceu depois da gente, né? Que veio depois que a gente nasceu. Então, a gente não imagina que, por exemplo, quando a gente abre uma torneira lá na casa da gente, que isso é tecnologia. Não, a água nasce da parede e está tudo legal, né? Você não imagina a tecnologia envolvida, enfim. O lápis, que a gente usa com tanto desprezo às vezes, né? É uma grande tecnologia. Até o clips, imagina a tecnologia do clips. Enfim, o cara deve estar rico, o cara que inventou o clips. Mas tecnologia é uma coisa que não é simplesmente aquelas luzezinhas piscando. Tá? E vem desde antes, por isso até que, para vocês, o que é natural em termos de tecnologia, para a gente é um pouco um objeto de estudo, porque a gente nasceu antes dessas tecnologias, tá? E isso interfere na prática da gente, na pesquisa, enfim, a gente tem um outro olhar sobre essa realidade. Acho que também é uma questão que vocês podem até falar um pouquinho sobre isso, como é que vocês se veem, né? Porque a gente está, não vou dizer de lados opostos, mas pelo menos em lados diferentes dessa questão, tá? Se alguém puder falar alguma coisa sobre isso, ia ser bem interessante. Assim, no meu caso, é mais tudo pela internet, porque os meus horários não batem mais com os programas que eu quero ver na TV. Então, a gente vai na internet, baixa e assiste lá. E aí você não fica preso aos horários dela. Mas tudo, porque o horário aqui ele é meio... De 2 às 10, fica meio difícil você ter alguma coisa para ver no resto, né? Então, basicamente tudo pela internet. Até do celular também. Tem muito essa coisa de você querer fazer a prestação. Você abre um site, você faz um pouquinho aqui, depois você muda de aba, você faz mais um pouquinho ali. Depois você acaba fazendo tudo picado, você demora um tempão para fazer, às vezes, uma coisa que você poderia simplificar muito. Então, não dá. Concordo quando ela diz que você... Essa coisa de você querer abraçar o mundo com as pernas, você acaba não fazendo nada direito. Você acaba pegando muita coisa para fazer e não conclui. E é que a gente estava conversando agora com ele aqui também, sobre esses avanços, né, de tecnologia, essa coisa da informação com agilidade.
Mas, lógico que tudo que der para aprimorar, que der para for um avanço, é sempre bem-vindo. Mas eu acho que o avanço ele tem que vir também na necessidade, de acordo com a necessidade da pessoa. Porque não adianta nada você também ter muita coisa e você não sabe usar isso. Você não consegue administrar isso ao seu favor. Você acaba tendo muita coisa à sua disposição e você não conclui nada. Então, até onde é válido essa necessidade de quem meio que imposta da agilidade da informação? Até onde isso é fundamental? Eu acho que é bom você ter acesso em tempo real, você ter os sites, as agências de notícias, você ter isso atualizado numa boa velocidade, mas eu acho também esse bombardeio de coisas, esse bombardeio constante, isso não é bom. E você acaba não concluindo nada. Pode falar? Igual o André está falando, essa avalanche, né? Eu acho que é uma moeda de dois lados, né? É bom porque, poxa, a gente está conectado o tempo todo a tudo que está acontecendo, é tudo disponível quando a gente precisa, quando a gente tem tempo, igual ela falou, de assistir os programas quando você pode. Então, as coisas ao seu dispor. Só que, no meu caso, por exemplo, é igual TV por assinatura. Você está assistindo um filme e tal. Acontece comigo, são zilhões, tipo, tantos canais que você sempre fica, poxa, pode estar passando alguma coisa melhor. É igual na internet, você sempre acha, eu estou vendo esse conteúdo, mas tem um conteúdo melhor, entendeu? Então, eu acho que esse acúmulo cria uma certa, sei lá, esquizofrenia, tanta informação. É tanta informação que você tem, que você sempre... Você não consegue parar, para ler um blog, entendeu? Com calma, entendeu? Pensar sobre aquilo, analisar. Você sempre pensa que tem muita coisa para ver. E com tempo reduzido, quando você senta na internet, você abre 20 janelas, abre MSN, abre Orkut, abre Twitter, abre agência de notícias. E, na verdade, você não se concentra bem em uma tarefa. Então, é uma moeda de dois lados, pelo menos na minha opinião. O que eu acho interessante é porque... eu estou vendo aqui várias críticas a essa prática, mas eu estou ouvindo várias críticas a essa prática por pessoas que normalmente têm essa prática. O que eu acho interessante, porque na medida em que existe, é possível, a gente vai fazer porque todo mundo faz. Ou então porque vão cobrar da gente que a gente faça dessa forma, quase como uma moda, de uma certa forma. Tem a possibilidade, foi falado através dessa questão da tecnologia, participa do hoje de vocês e como é que vocês, como futuros comunicólogos, né, vocês vão estar gerenciando, trabalhando nessa questão. Então, a última participação aqui. Eu queria fazer uma colocação, assim, que eles estão falando na forma de você não estar fazendo apropriação, né, adquirindo aquele conteúdo que você não lê o blog inteiro. Na verdade, não é isso. É uma forma diferente, porque agora a gente que faz o conteúdo. Porque você começa a ler um pedaço de um texto ali, aí vê um link interessante, aí clica. Não é mais aquela coisa linear, você lê o texto inteiro. Então, você, na verdade, apropria aquilo tudo para você, só que da sua forma, cada um, né? Cada um da sua forma. Você lê um pedacinho daquilo, aí você vai para um link que manda para um outro texto, aí lê um pedacinho do outro texto. Não é mais aquela coisa linear que você vai ler, não, eu li o texto inteirinho, a reportagem inteirinha. Na verdade, é uma forma diferente de se fazer. Outra colocação que você estava falando de... É que eu fico nervosa, gente, eu sou muito tímida. Mas é bom treinar, porque eu tenho que fazer monografia agora. Mas, enfim, vocês estavam falando do negócio do sujeito estar conectado o tempo todo. Eu fui num evento muito interessante chamado Tomás Web, que sempre tem, não sei exatamente, é do Nino Carvalho. Sigam ele no Twitter, ele é muito bom. E lá eu fiquei meio perdida, porque eu não sou nessa velocidade toda ainda. O pessoal, gente, é incrível. O pessoal vai perguntando e o povo de São Paulo manda pergunta pelo Twitter. O próprio pessoal que está do seu lado na plateia não fala pergunta, o microfone não manda pelo Twitter, ele passa ali, o povo vai respondendo. É uma velocidade impressionante, né, que o povo só para um último... A nossa querida professora já chegou, vou passar daqui a pouco a palavra para ela, mas só para comentar uma coisa que você falou... É um mito essa questão de que o texto impresso ele é linear. Na verdade, isso tem alguns autores que discutem muito isso e que, na verdade,
sobre determinado olhar, o texto eletrônico ele pode ser até mais, digamos assim, mais restritivo do que o texto impresso. Que, na verdade, ninguém lê obrigatoriamente o texto do início ao fim. Não necessariamente um jornal, por exemplo, que é impresso, você lê em qualquer ordem. E mesmo um livro em que você tem início, capítulos, vai até o final, na verdade, você a cada parte você faz remissões a outras questões. Ou você se levanta e realmente vai a uma biblioteca para tentar entender aquilo como se fosse um link, ou você se lembra dessas outras questões que são exatamente os links que a gente tem online. A diferença é que esses links não estão visíveis e que no eletrônico eles estão visíveis. Então, na verdade, acabam orientando muito mais a nossa leitura hipermediática do que um texto impresso em que esses links não estão visíveis. Isso é um tipo de visão que se discute muito. Tá? É uma questão até para vocês pensarem. Tá? Tomarem um pouco de cuidado com determinados conceitos que parecem estáticos, né? E que não são exatamente isso. Enfim. Ok, mais alguns minutos de... Eu achei legal que ela colocou e completou o Fábio também, porque a gente não pode esquecer que os links são dirigidos, né? Isso também é uma coisa complicada. Eu achei, assim, vocês colocarem dessa forma tão clara que se sentem superficiais é muito interessante, porque tem a ver, sim, a comunicação, né? Quando ela é pensada, esse mito do linear, parece que o linear é negativo. Por que o linear é sempre negativo? Isso é uma bobagem, né? A gente, inclusive, tem uma vida absolutamente linear, por mais que a gente faça comparação, sabe, com a física do futuro e etc., sabe? A gente não pode ficar aceitando tão claramente assim, certas coisas. Por exemplo, quando se fala, é diferente, né? Ontem foi colocado várias coisas, assim, a gente acabou não conversando, que tal leitura é diferente. Mas diferente quanto? E o que essa diferença tem de consequência? A gente tem que pensar nessas coisas também, porque senão a gente fica, sabe, no caminho, sabe, de ficar engolindo como verdade, 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 sem saber o que repercute na gente, né? É muito interessante para mim. Até hoje, eu, por exemplo, coloquei como regra não participar de nenhuma rede social, Twitter, porque consome muito tempo, né? E aí, uma vez eu fiz uma pesquisa, a questão dos blogs, né? Eu fiz uma pesquisa em relação a isso, eu vi que, assim, eu trabalhava numa faculdade, 90% dos meus alunos tinham criado um blog. Só que desses 90%, 85% tinham criado, né, mantido por um tempo máximo de 1 mês e pouco, porque aquilo cansa. E eles acharam, daqui a pouco não tinha mais o que dizer, ou tinha tanto a dizer, mas não sabia qual o caminho. Então, sabe, tem muito blog na internet? Tem um monte, milhões, bilhões, mas quantos que são mantidos de verdade? Quantos que vão até o fim? Qual a continuidade disso, né? O que significa abrir um blog ou não? O que eu tenho a dizer ao mundo, né? Porque senão você começa sempre com aquela... E o que é pior, essas pessoas que não mantinham tinham uma sensação de frustração porque se viam como incompetentes porque não tinham mantido esse blog, como se não tivesse mais nada a dizer ao mundo. Ora, às vezes eu não tenho que dizer ao mundo milhões como são vistos, né? Às vezes o meu reduto é outro. Então é muito legal, acho que vocês estarem colocando dessa forma tão transparente, né, dizerem verdades assim, com tanta tranquilidade, porque também para quem pesquisa, para quem estuda, isso é muito legal, né, ver essa volta, né, do que está sendo oferecido. Bom, a professora Raquel está aqui, né? Bom, queria então pedir à professora Raquel Paiva, da UFRJ, da ECO, para sentar, se puder, tá? E vamos começar aqui a nossa troca de experiência, falar um pouco da tua experiência e abrir para os alunos, por favor, tá? Fazerem questionamentos, perguntas, esclarecimentos para a gente continuar essa nossa troca de experiências aqui. Eu que falo logo? Então tá. Bom, eu me chamo Raquel Paiva, e acredito que me chamaram aqui mais para eu falar sobre a experiência quando eu coordenei um programa de pós-graduação com 30 anos, que só tinha um dos mais importantes do país, né, que foi o da ECO UFRJ, e numa versão um pouco feminista, a única mulher a coordenar esse programa até hoje fui eu.
acho que esse é um motivo, o programa que estava passando por algumas dificuldades dentro, com avaliações que a gente ainda não estava acostumado, o programa, vamos dizer assim, prestes a ter o seu trabalho todo finalizado, e eu fui assumir o programa num movimento coletivo de todos os professores, e a gente conseguiu resgatar o programa. O programa hoje está com nota 5, né? Ia ser descredenciado. Eu imagino que foi por isso, e fui chamada mais no sentido de fazer uma reunião, me surpreendo até com essa plateia, mas tudo bem, e também pelo fato de ter ficado à frente do CNPq durante quase 3 anos, com mais 3 colegas, e éramos responsáveis pela liberação, julgamento de todas as bolsas de pesquisa no país. Então, com esses 2 fatos, né, e com o fato de eu ser pesquisadora na área, e acho que mais de 30 anos, se eu contar o tempo também que eu era da graduação, como vocês, desde 78, quando eu fiz a graduação. Então, eu imagino que me chamaram mais para falar sobre a questão da pesquisa, né, na área. E se foi isso, ótimo, né? Vamos falar. Se foi isso, tá beleza. Qual o panorama das pesquisas e tudo? Em primeiro lugar, eu queria enfatizar e destacar muito, com alegria e com muita simpatia, o título que vocês deram para o seminário, que me parece que possa vir a ser uma área temática, né, de pesquisa. Eu acho que a gente tem um momento hoje, né, no cenário da pesquisa, não apenas no país, não apenas no Brasil, nem apenas na América Latina, mas eu acho que em todo o planeta, na medida que a gente tem uma visão geral sobre todas as populações, sobre nós mesmos, eu acho que a gente tem uma preocupação muito grande com o que a gente está fazendo no nosso cotidiano, né? O que é esse cotidiano? E eu gosto muito de algumas ideias de alguns pesquisadores que trabalham, que desenvolvem uma proposta metodológica com esse tema, com a questão do cotidiano. Tem vários autores que têm trabalhado a questão do cotidiano, e a questão do cotidiano ela é ampla na medida que ela envolve todas as nossas relações, né, pessoais, as nossas relações sociais, as nossas relações com a mídia, com o equipamento, com tecnologia, enfim, com tudo. Eu cheguei, vocês estavam falando do Twitter, então essa nova cognição envolve tudo. Mas ela dá conta daquelas questões que a gente poderia considerar diminutas, né? Pequenas, comezinhas, vamos dizer assim, intestinas, né? Não aquela coisa da elucubração e o que vai acontecer, né? Como é que nós vamos todos morar em Marte, enfim, esse tipo de coisa. E esse cotidiano, esse olhar, né, sobre o cotidiano, ele é muito importante, mas ele tem que ter um recorte. Como é que eu vou olhar esse cotidiano? A gente tem várias propostas, várias maneiras de enfocar esse olhar para o cotidiano. Vários pensadores, desde que o mundo é mundo, desde Aristóteles, se tenta montar esse método, essa maneira de olhar o cotidiano. Eu gosto muito da ideia que desenvolve um português, né, que teve até há pouco tempo com a gente, o Boaventura Souza Santos, quando eu acho que ele traçou assim, um método para a gente, quando ele vai falar para a gente como é que a gente vai olhar esse cotidiano, na medida em que ele vai dizer para a gente que o nosso olhar sempre é tão preocupado com o que há de vir, com o futuro, que a gente alarga esse futuro, né? A gente olha para esse futuro de uma maneira alargada, olha para esse futuro uns com medo, né? Será que eu vou? Como é que eu vou me encaixar ali? Né? Outros com muita alegria, outros muito alegres mesmo, né? Enfaticamente alegres, e outros, será? Como é que vai ser isso? E com um olhar mais crítico, né? Inclusive, será que esse mundo novo vai ser para todo mundo? Não vai ser? Né? Tem várias propostas, várias teorias para a gente ver esse futuro. Mas a proposta do Boaventura vamos, em síntese, tá, gente? Em síntese mesmo, vamos reduzir
esse alargamento do futuro. Vamos deixar o futuro lá no futuro, no lugar dele. Aí vocês vão falar, bom, então, o que adianta? Tudo que eu vou fazer aqui agora, vamos salvar o planeta, isso não importa mais? Ao contrário, né, que é o nosso grande lema, todo mundo tem uma camiseta quase, interna ou externa, né, vamos salvar o planeta, suas ações, o que seja. O Boaventura Souza Santos diz o seguinte, vamos alargar o nosso olhar para o presente. Então, esse alargamento para as questões do presente, esse olhar detido para várias questões que a gente, às vezes, passa muitas das vezes batido, né, como a gente costuma dizer, ele acaba encurtando o presente. Então, o que ele diz? Se a gente olhar para acaba encurtando o futuro. Esse futuro, na verdade, fica como uma ideia, nunca como alguma coisa de fato que você vai intervir nele. Vamos trabalhar com esse presente de uma maneira, e ele dá um nome para essa proposta, que tem um método, Sociologia das Urgências e Sociologia das Emergências, né? E é bem descritivo nisso, é muito interessante. Eu não vou falar sobre isso agora aqui, que acho que não é o momento, mas recomendo a leitura. Por que eu recomendo? Porque eu acho que ele tem um método desse olhar. Esse olhar amplo para o presente significa o quê? Significa que eu vou iluminar várias questões que até então não são consideradas importantes. E ele está preocupado aí com uma coisa muito interessante, que é a monocultura, né, segundo ele, a monocultura do conhecimento. E eu acho que aí eu vou transportar para a nossa área. Eu acho que um dos grandes problemas, eu tenho dado algumas entrevistas sobre isso recentemente, e eu acho que o grande problema da nossa área, a grande questão da nossa área, é que e eu entendi isso olhando os projetos das pessoas, dos grupos de pesquisa, eu acho até, vocês podem até me pichar por conta disso, jogar um monte de papel daí, eu tenho recebido esse tipo de crítica, mas eu realmente acredito nisso. Eu acho que o problema da nossa área é que ela não tem gerado conhecimento. Ela não gera conhecimento. Vocês vão me perguntar, o que é isso, gerar conhecimento, né? Gerar conhecimento é assim, por exemplo, você descobre uma vacina para a AIDS, né? Você descobre uma vacina na área biomédica, né? Vamos ficar na área biomédica, a gente poderia trabalhar com a área técnica, mas vamos exemplificar a área biomédica. Você descobre alguma vacina, você descobre algum tratamento, porque um pesquisador, ele chega num lugar, ele consegue chegar até um ponto. Esse ponto que esse pesquisador chega, os erros que ele fez, os acertos que ele realizou, esse ponto é pego por um outro pesquisador ou um núcleo de pesquisa, resgata aquela pesquisa que ele fez, resgata a bibliografia que ele usou, resgata a metodologia que ele usou e vai corrigindo, e vai aplicando de uma outra maneira, vai usando outras hipóteses, vai usando outras formas de tratamento com aquele problema. Assim, as outras áreas têm produzido conhecimento. Isso, no final, você chega a algum lugar, né, concreto. E aí eu me pergunto, eu me respondi já. Eu acho que a nossa área, ela não produz conhecimento. Por que ela não produz conhecimento? E aí vocês vão falar, não, mas então você está se incluindo aí. Estou me incluindo, mas estou preocupada. Estou me incluindo, mas estou preocupada. Ela não produz conhecimento porque os pesquisadores, de uma maneira geral, e aí envolve todos. O que eu estou falando para vocês agora, eu disse ontem para os meus alunos de graduação do projeto experimental. Ela não gera conhecimento porque, quando eu acho um objeto, né, a coisa de achar um objeto é uma coisa séria. O Boaventura está dizendo que para você achar um objeto, você tem que olhar para tudo, sem preconceito. Olhar para as coisas do seu cotidiano, alargar as suas questões, né? Por isso estou dizendo que o cotidiano é importante. Talvez a gente passe por cima de muitas coisas, acha normalmente que está tudo muito normal, que está tudo muito no seu lugar. E, normalmente, elas podem não estar, né? Ou elas podem ser feitas de outra maneira.
esse é o mais importante, elas podem ser feitas de outra maneira. Será? Vamos testar, vamos estranhar. Sabe aquela brincadeira que se fazia? Vamos tentar fazer um dia diferente do que a gente normalmente faz. Vamos fazer tudo com a mão esquerda. Já viram esse tipo de conselho, até em livro de autoajuda. Bom, o que acontece? O cara pega, escolhe, acha um objeto. Achou um objeto, beleza, e agarrar um objeto é uma coisa difícil, né? Um objeto criativo, inovador, que ninguém olhou, e ainda mais agarrar um objeto de uma maneira, né, muito própria. Essa é de uma maneira muito singela, simplória, o perfil da nossa área. O cara agarra um objeto. Agarrou um objeto, começou a pesquisar. E ele começa a pesquisar, eu não vou nem entrar em detalhes sobre essa questão, mas ele começa a pesquisar como se o mundo estivesse começando ali, nele, né? A bibliografia é ele que está montando, então ele traz pessoas de outras áreas, né? Autores para dialogar com ele de outras áreas. Raramente ele lê os colegas da sua área. Raramente. Eu posso nomear numa mão as pessoas que eu conheço que leem, sem preconceito, autor de todas as categorias, graduação, mestrado, doutorado. Numa mão. E eu falo isso com conhecimento de causa. Que lê tudo, lê tudo. E você vê que quem lê tudo até produz conhecimento. Até produz conhecimento porque reflete sem nenhum preconceito, sobre aquelas leituras todas que ele faz. Muito bem. A nossa área não produz conhecimento. Não produz conhecimento pode ser por vaidade, não sei nomear, pode ser. Eu acho que eu sou o máximo, eu me basto e eu estou inventando agora um troço que ninguém nunca pensou, então pronto. Eu não leio o outro porque não gosto dele, não gosto muito do Guilherme, o Guilherme é careca, não vou ler o Guilherme. Não gosto muito do Adilson, porque o Adilson trabalha com uma coisa que eu não gosto muito, a temática dele não é do meu interesse. Assim a gente vai fechando, você está vendo? Vai fechando por questões pessoais, vai fechando porque eu não gosto, vai fechando até por afeto também, vai fechando, né? Esse fechamento produz uma única maneira de se olhar, de se conceber a área. A área quase que toda, hoje, com raras exceções, você pode apontar no lugar tal, está se pesquisando, esse lugar tal é forte em pesquisas sobre a questão tecnológica. E que você vê que isso acontece nas outras áreas. Se você quiser estudar a questão da biomedicina, você vai para Campinas. Se você quiser, você percebe, você tem polos de pensamento, polos de produção, que dialogam uns com os outros, mas você tem polos de especializações, mesmo que ainda que a gente considere que a especialização seja negativa, mas porque ela fecha muito numa área, restringe, mas a especialização ela é restritiva num determinado momento, depende da postura que se adote, ela vai dialogar com outras áreas, hoje cada vez mais isso é uma exigência. A gente tem dificuldade, e eu faço esse desafio. Guilherme, diga quais são cada programa de pós-graduação estuda o quê? Pelo menos 3. Me diga assim, especialistas. Em quê? Recepção, sul do país. Sul do país. Telenovela, USP. Só. As mídias locativas da UFBA. Sim, mas não é locativa. A UFBA é especialista, ela se especializou na questão toda da tecnologia. E aí... Semiótica. Mas acho que muito mais, porque ninguém estuda isso quase do que por essa produção de conhecimento autoral. Talvez a gente tenha no Sul uma concentração de estudos de recepção
porque só lá está se investindo mais. Mas também a gente não pode falar o Sul todo, né? É mais a Unicinos também, né? Mais a Unicinos. E os outros programas, eles ficam, tem um pessoal que trabalha com isso, tem um pessoal que trabalha com aquilo, mas não tem uma, né, não tem um corpo que pesquisa. E aí eu vou entrar um pouco na questão da ECO. A ECO vinha, um programa de 30 anos, 30 e poucos agora, né? 30 era na minha época. E quando eu coordenei 30 anos, ele tinha. E ele, claro, foi um programa inovador dentro do país. Junto com a ECA USP eram os 2 programas, né? E a ECO tinha uma pleiade de pesquisas, de teóricos importantes no país, mas bem variada, né? Bem variada, e que dialogava com várias... com as ciências humanas da seguinte maneira: filosofia, psicologia, né, ciências sociais um pouco, cinema um pouco, tinha tudo um pouco assim. Tinha até comunicação. E aí, porque ele tinha até comunicação, e isso não ficava tão evidente, quase que acabaram com a gente, porque os outros estavam demonstrando que tinham um perfil, né? Tinha um perfil. E a gente não tinha, a gente tinha até. E era muito bacana aquele jeito que a ECO era, né? Eu me formei por lá, fiz mestrado e doutorado lá, e fui para lá exatamente porque eu gostava dessa abertura, né? Vocês podem estar falando assim, bom, mas então, peraí, ela está dizendo que a abertura é bom e depois não é. Essa abertura era ótima. Foi um período, quando eu fui estudar o mestrado, que eu estudei Freud, eu li aquela coleção inteira, tenho ela lá em cima, toda rabiscadinha. Eu adorei aquilo, né? Foi porque a gente quem fez comunicação, quem fez jornalismo, tem aquele conhecimento múltiplo, né? Então, exatamente. Então, o cara sabe um pouquinho de ciências sociais, sabe um pouquinho de filosofia, um pouquinho de tudo, né? Bem genérico. E hoje, cada vez mais, não dá para você ser assim. Essa multiplicidade de olhar significa você ter uma abertura para ouvir o outro. Significa ter uma abertura para olhar os paradigmas que aquele outro tem no seu trabalho e considerar a possibilidade de diálogo com ele. Mas não é possível você dar conta de tudo. Não é possível. Ontem eu ouvi uma palestra, uma mesa sobre telenovela, e, de repente, uma das pessoas... Eram vários autores de telenovela, Gilberto Braga, Valcir Carrasco, e Coqueiro, Zé Vilca, enfim. E, lá pelas tantas, o Coqueiro disse, não, porque a novela agora ela vai ser uma novela interativa. Você vai... pelo Twitter, o cara que descobrir ganha, sei lá, uma compra nas Casas Bahia, tipo um negócio desse. E aí o Gilberto Braga disse, eu não posso nem ouvir uma coisa dessa, né? Porque quando alguém fala essa coisa tecnologia que eu não alcanço, eu mudo de assunto, penso outra coisa, não me ligo nisso. Eu não estou criticando ele, o que eu estou dizendo é que, nesse momento que a gente vive, não dá para virar os olhos, não dá para não olhar. Não dá para não dialogar, não dá para fingir que a outra pessoa não existe, que ela não está falando nada. Dentro desse tema do cotidiano, quando eu disse que tem várias temáticas que elas são elencadas aí, que elas aparecem, que são necessárias, tem um que me interessa muito, né? Muito de perto. É um tema com o qual eu trabalho desde a faculdade e, recentemente, eu me dei conta que eu trabalho com ele na prática desde 78. Quando eu entrei na faculdade, que fiz o Projeto Rondon, né? O antigo, velho e bom Projeto Rondon. Então, desde essa época, eu faço alguma coisa que eu não sabia muito bem, mas que parecia, depois eu vim a nomear mais, né, com mais objetividade, mais clareza, parecido com comunicação comunitária, comunicação cidadã, comunicação alternativa, comunicação contra-hegemônica,
isso virou hoje um balaio de gatos, né, enorme, você não sabe mais o que é. Essa é uma outra questão que a gente fala outra hora. Mas essa temática, hoje, a gente se surpreende muito se uma época a gente podia contar na América Latina pessoas e polos de pesquisa sobre esse tema. Hoje é uma temática que eu me pego sendo convidada para fazer o prefácio sobre... E eu disse, mas eu não posso fazer o prefácio do livro, né? Vários psicólogos, eu não tenho... O máximo eu escrevi um livro uma vez sobre histeria na mídia, mas eu não tenho gabarito para escrever uma coisa, fazer um prefácio, não é minha área de pesquisa. Não, diziam eles, mas a gente fez um trabalho, nosso trabalho é sobre psicologia comunitária, entendeu? Então, todo mundo, de alguma maneira, hoje está pesquisando essa temática. Você dê o nome que você der. E essa é uma questão que a questão da nomeação é uma outra questão que a gente não vai falar agora. Mas a questão da inclusão social, do olhar sobre esse ambiente que a gente tem hoje, sobre a convergência das mídias, mas esse olhar sobre as populações, sobre a inclusão do outro, sobre a solidariedade, sobre esse tecido social, todas as ciências estão olhando para essa temática. Então, o olhar de vocês sobre a questão do cotidiano, eu saúdo como uma temática importante. Eu saúdo como uma temática pé no chão, né? Uma temática necessária. E acho que os recortes aí vocês é que vão detidamente dar, né? É isso. Querida Raquel, bom, primeiro, né, parabenizar aí pela palestra. Assim, a gente não ensaiou antes, mas foi bem uma coisa assim que a gente precisava ouvir e vai ser com certeza caldo para muita conversa, muita reunião ainda e queimação de mufa aí que a gente vai fazer ao longo desse processo até apresentar a proposta da pós no ano que vem. A gente está nesse desenho, na PCN, que termina geralmente em março, para começar, se for o caso, em 2012. Né? São duas perguntas bem relacionadas a essa deixa, né, que você deu e esse flanco aí que você abriu. Nas nossas discussões que a gente vem tendo, são duas tensões, áreas de muita tensão que a gente vem trabalhando. Uma que é a ideia de estudar o cotidiano enquanto objeto e um campo, né, de atuação, estudos do cotidiano, essa coisa maldita do né? Quando a gente fala mídia e cotidiano, o que é que a gente está querendo falar? A gente está querendo dois objetos, a gente está falando de um em relação ao outro, e como é que a gente situa o cotidiano como campo próprio ou transverso, mergulhado nos nossos objetos. Essa é uma questão. A outra questão é relacionada a um bloco dentro alguns professores e alguns projetos dentro do nosso corpo docente, que é constitutivo do futuro programa. Tem uma desvinculação ou um estranhamento maior com a questão do cotidiano. Eu detecto um pouco pela questão do lidar mais diretamente com conteúdos do que propriamente com a recepção, uso social, impacto, eficiência, a preocupação determinada com a ideia de transformação. Né? Como é que, mas ao mesmo tempo, quer dizer, quando a gente configura os diversos objetos, quer dizer, todos têm uma preocupação com como que, só para dar um exemplo que está mais próximo aqui, o Farbias, ele trabalha com a questão de uso de tecnologias na relação professor-aluno, para o estímulo dessa relação professor-aluno, e aí vem trabalhando com o processo educacional a questão que também é de comunicação, que é a incorporação de novas tecnologias, mundos virtuais, questão do Twitter também, das mídias sociais, etc. Mas que tem uma preocupação direta relacionada, que preocupada com o cotidiano, que é a questão do
considerado o problema hoje na relação professor-aluno e considerado o desenvolvimento das novas tecnologias, como isso está dado. Mas a preocupação é na linguagem, na construção desses ambientes e não exatamente no estudar o cotidiano. Como é que você vê essa relação de objetos mais focados na questão do cotidiano, do conteúdo, do que a produção, a recepção, mas conteúdo, linguagem, em relação a esse estar no cotidiano, agir no cotidiano, e a pergunta anterior relacionada à questão do estudar o cotidiano como área, como campo, e estudar objetos que têm uma interferência, incidência no cotidiano. Eu achei, quando eu falei que eu saudei a proposta de agarrar o cotidiano, né? Vamos trabalhar com isso, com essa ideia de agarrar o cotidiano, né? Que é isso, na verdade. Você vai agarrar um tema, né? Você vai agarrar um objeto. Quando eu falei do cotidiano, e saudei essa ideia, eu falei do cotidiano com tudo que abarca o cotidiano, entendeu? E saudei porque eu considero que esse olhar hoje, ele de alguma maneira, não sei se é isso que vocês estão se propondo, a gente não dialogou sobre isso, mas eu estou imaginando, se é verdade, ótimo, eu estou imaginando que o cotidiano, ele necessariamente, exatamente porque é aquela coisa ali, comezinha, aquela coisa do dia a dia, que ele tem uma proposta vinculativa, percebe? Que ele está preocupado com escola, com política, com meio ambiente, com tecnologia, que você usa ela o tempo todo, né? Eu estou aqui sentada nessa mesa, mas eu estou com o e-mail aqui, né? Então, ela está o tempo todo no seu... Você não pode mais dizer, não, eu não tenho nada a ver com isso. Não é possível, né? Eu estou no Twitter, estou aqui, eu não fico aqui botando, que eu agora estou falando na UF, mas, né, poderia, eu estou... não me... Acho que não, né? Os meus seguidores vão querer saber disso, vamos dizer assim, né? Os meus seguidores vão querer saber que palavra, enfim, isso é outra coisa. Da linguagem, né? Da linguagem. Eu acho que a questão da vinculação, do pertencimento, eu acho que ela é a marca quando você... puxa essa nomeação cotidiana. Eu acho que o trabalho... Agora, quando você... Veja bem, no meu entendimento, como uma pesquisadora quase velha, né? Nova ainda, da área, quase velha. Eu acho que quando você puxa e trata a questão da mídia ou da comunicação, você já definiu. O seu olhar vai ter sempre esse viés, sempre essa proposta. Não quer dizer que você não possa trabalhar uma questão sanitária, né? Não quer dizer que você não possa trabalhar uma questão de campanha sanitária, não quer dizer que você não possa trabalhar uma questão do transporte das cidades, né? Como é que a comunicação interage com essas questões. Eu acho a nota principal, para mim, é a questão da vinculação do pertencimento, da amarração com as pessoas, com os lugares. E aí está elencado tudo, está elencada a produção, está elencada as linguagens, está elencada a recepção, que é uma outra área, não a recepção especificamente, mas é uma outra área dentro do país, principalmente, que a gente tem, vamos dizer assim, um pouco débil, né? Débil no sentido de fraca, que são como é que eu vou dizer isso? A quantificação das nossas pesquisas, né? Então, como é que eu vou dizer isso? Espera aí, que eu estou embolada aqui. Você trabalhar com estatísticas, né? A gente tem muito horror a bibliometria, mas estatística mesmo, sabe, disso? Eu acho que a gente tem, eu tenho pelo menos, mas eu gostaria de ver alguém fazendo isso. Então, porcentagens, eu acho que a gente tem dificuldade de trabalhar com isso. Eu acho que a comunicação, e volto ainda à questão do Boaventura que eu falei antes, eu acho que a gente trabalha com a comunicação com esse olhar muito amplo, entendeu?
não todo mundo, viu? Estou dizendo assim, a área, né? Muito amplo, muito genérico. E quando eu digo a questão de gerar conhecimento, você só gera conhecimento se você está ligado ali, se você pode notar toda geração de conhecimento que a gente tem nas áreas, nas ciências humanas. Um Paulo Freire, por exemplo, o cara mastiga o chão onde ele estava, né? O que ele fazia. Né? Então, está muito relacionado, muito vinculado. Eu acho que a comunicação, na medida em que ela se espraia tanto, isso não quer dizer trabalhar com tecnologia, não é isso. Você pode trabalhar com tecnologia, ela estando bem vinculada, e nem precisa ser locativa. Né? Você pode trabalhar com tecnologia muito vinculada ao seu cotidiano. Então, pode ser recepção? Pode. Eu acho que a gente tem que fazer uma revisão um pouco dessa ideia de recepção, dos estudos de recepção, dos grupos focais. Eu acho que essa geração de conhecimento, ela implica isso. E acho que implica esse olhar para a pesquisa dos outros, né, nesse tema. Eu queria discutir mais a questão da geração do conhecimento, que eu acho que você tocou num problema central e que eu queria tentar pensar junto. Eu acho que a gente acaba repetindo, né? O que acontece na pesquisa? As várias pessoas vão lendo os grandes teóricos universais, resumindo esses teóricos universais, pegando as categorias por eles formuladas e aplicando na empiria, na prática. E, muitas vezes, repetindo o que esses teóricos universais e internacionais falam. Então, também fica difícil dialogar com o outro. Quer dizer, como é que, se a gente for fazer um inventário, um mapeamento das pesquisas aqui no Brasil, né, no foco que nos interessa, no nosso objeto, por exemplo, meu objeto é rádio. Então, eu fiz um levantamento. E aí, nesse levantamento, a gente vai vendo, bom, se ninguém produziu nada de novo, como é que eu vou dialogar com ele? Eu vou repetir o que ele já disse e vou ficar... Então, assim, eu acho que um problema é a questão da repetição. A gente se repete e não consegue criar nada novo. Por outro lado, como é que a gente vai criar algo novo se não for a partir da empiria? Né? A gente vai, junta um grupo, faz o grupo focal, e aí o grupo focal vai trazer mais ou menos o que a gente já queria que ele trouxesse. Eu queria que ele falasse isso, mais ou menos, porque eu induzi a pesquisa, a minha pergunta de pesquisa já induz a resposta do grupo focal. E aí eu também não trouxe nada de novo, porque eu nem precisava fazer a pesquisa. A pesquisa, o grupo focal é para ilustrar uma ideia que eu já tive. Então, eu acho que assim, a gente entra com ideias pré-concebidas do que eu quero provar isso, a gente se repete, quer dizer, repete outros autores, né? E a gente não dialoga porque está pobre a nossa produção. Então, o que fazer para sair desse circo? Eu gostei muito de você ter lembrado a coisa do pesquisador que já tem o objeto, mas já tem a resposta que ele quer, né? É o fim da picada isso, né? Eu acho que ainda é o fim. Eu acho que isso ainda consegue ser pior do que não ler os colegas, não ler os pares, né? E aí eu cito até uma pesquisa que a gente fez no LEC, que envolveu os alunos de graduação, uma ex dela está até aqui, que participou da pesquisa, que foi das eleições de 2006, quando a Heloísa Helena era candidata. E a gente tinha uma ideia, né? A gente tinha uma ideia de que sim, os jornais cobririam diferentemente uma candidata a presidente mulher. E ficamos lá medindo, os meninos estavam quase me matando, né? Medindo, somando, toda aquela quantificação, quantas matérias, que aparentemente a gente diz, isso está superado hoje em dia, né? Essa coisa quantificadora, né? Isso a gente fazia quando eu fiz faculdade, isso era uma forma de pesquisa muito usada e já tinha um olhar meio negativo, né? Depois não, vamos trabalhar com a questão da análise de discurso, depois vamos trabalhar com a questão da ideologia, mas enfim. Formas, né, de você pegar, de você agarrar esse objeto.
E o que aconteceu no final? A gente constatou, naquela quantificação toda, que não. Os jornais, os 3 jornais que a gente analisou, em especial o Globo e a Folha de São Paulo, e o Dia, mas não foi com tanto rigor quanto esses 2, que de maneira alguma. Todas as matérias, toda a cobertura que se fez da eleição tinha o mesmo espaço, tanto para o homem quanto para a mulher, a mesma forma de tratamento. Onde a gente viu que o tratamento era bem diferente, eram em 2 lugares. Um, nas mídias regionais, onde tem os currais eleitorais, né? Então, a candidata do Pará que estava enfrentando o Sarney, né? Pará não, gente, que Pará o quê? Maranhão, que Pará o quê? Sim, é porque ele migrou, né? Eu fiquei com o Sarney na cabeça. E nas colunas sociais. Coluna social, que eu estou colocando como coluna social, o Anselmo Góes, que se ele ouvir, ele com certeza não vai nem um pouco gostar. E a Mônica Bergamo. Ali, sim, era um espaço de exercício do machismo. Mas eu não podia, a gente não podia dizer, não, a cobertura era diferenciada. Não era. Percebe? Então, você ir a campo com uma ideia... E eu me surpreendi muito. Os meninos estavam manuseando esses dados, eles tinham mais conhecimento do que eu disse. Eu falei, não é possível. Vão de novo, né? Vão ver isso. E realmente não tinha. Então, o pré-juízo, a pré-concepção, aquela pré-ideia, mata. Eu acho que mata, né? Mata qualquer pesquisa. Se você já sai... você até pode ter, né? Eu acho que ninguém vai dizer que a gente não tem uma proposta, uma ideia, mas você tem que ter abertura, o que você vai encontrar ali. A questão da pesquisa de campo é complicada, veja bem, da empiria. Eu acho a empiria necessária, eu acho. Trabalho com ela, me reviso com ela, mas... eu não sei se o meu colega que não faz, se ele, entendeu, deveria fazer. Tem pesquisa e pesquisa, né? Eu não tenho isso assim como universal. Isso eu não tenho. Um outro ponto que eu vou falar por último, mas não é menos importante, que você trouxe, que é bem da nossa área, né? E acho que também não é só da nossa área, não. Que é essa coisa de agarrar um teórico estrangeiro, né? Você agarra um teórico estrangeiro, aquele é seu, né? E aí pronto, né? Você com ele ali você traduz o cara. Bom, eu estou falando até porque eu fiz isso. Traduz o cara, convida o cara, né? Usa o cara, tá. É fato. É fato. Agora, eu não sei como é que a gente vai se livrar disso. Eu acho que a gente talvez possa fazer um pandan, possa fazer uma contrapartida para esse movimento, que é você ler os colegas, né? Que é você dialogar com os colegas, ter a humildade e a grandeza de dialogar com um colega que está no seu departamento. Às vezes a gente não sabe o que o cara do departamento está pesquisando. Você taxa assim, né? Que é triste isso, ainda mais nós trabalhando com comunicação, né? Você põe uma plaquinha no cara... Aquele dali, eu vou dizer até nós, né, que somos famosos por isso, aquele dali trabalha com comunicação comunitária. Então, se você vai fazer um evento, se você vai fazer um negócio de cinema japonês, você não vai chamar o Adil, você não vai me chamar, que você vai falar, não vai gostar, nem entende disso, né? Olha que horror, a gente faz isso dentro de uma universidade, né? A gente faz isso. Então, o cara que trabalha com recepção, ele nunca... Ou telenovela, que era uma temática amaldiçoada, né? E ontem eu gostei muito de ouvir o Zé Wilker, fala muito bem, né, aliás, Zé Wilker. No final, eu estou trazendo isso porque foi uma coisa que eu vi ontem de noite, ainda estou pensando isso. O Zé Wilker dizendo que ele viajava muito, 4 cantos do país, e ele tinha certeza que haviam 4 países. Isso na década de 70, por ali. Tempos depois, recentemente, ele
viajando, fazendo esse mesmo tipo de peregrinação que um artista faz, a gente sabe, né? Ele constatou que não, que tinha um único país, existe um único Brasil, e que esse Brasil, na opinião dele, hein, existe com essa unificação em função, principalmente, da telenovela. Claro, a gente sabe, a gente que isso, tudo bem, o Zé Vilca é Zé Vilca, né? A gente sabe que isso, que a telenovela tem uma pregnância no nosso cotidiano intensa. Mas a gente sabe também que o Brasil hoje está totalmente ligado de norte a sul, porque foram os militares que fizeram esse projeto, né? Então, o Conde de Oliveira, vamos botar antena no país inteiro, né? A gente sabe disso. E a ideia era o quê? A defesa do território nacional, e daí sim veio a questão das linguagens, que o Adilson muito bem levantou, e essa uniformização de tratamento que a gente viu na época da Alice Maria. Ela deu milhões de entrevistas dizendo que um nordestino, para participar de um jornal de rede como o Jornal Nacional, não podia, ele tinha que fazer antes um tratamento com fonoaudiólogo, né? Ele não podia ter nenhum sinal de... Ela deu milhares de entrevistas com isso. Não podia ter nenhum sinal que ele fosse... sotaque nenhum, sotaque neutro. Então, a gente sabe que, claro, a telenovela hoje tem essa pregnância, mas qual a história disso, né? Então, eu acho que tudo isso está imbricado na questão do cotidiano, sabe? Eu acho que se a gente... A telenovela, ela é importante, mas vamos ver que maneiras que a gente vai olhar esse objeto, né? De que maneira que a gente... Todo mundo pode falar. E a comunicação tem isso, né, Ana? Que você também falou. É um tema... Eu posso... Bom, hoje também, com a internet, tudo está disponível, né? O saber está disponibilizado. Então, eu vou num médico para tratar uma dor que eu tenho no joelho, mas antes de eu ir no médico, qualquer pessoa, uma senhora de 70 anos, ela antes vai na internet, eu mando seu filho e vai para o médico com todos os diagnósticos possíveis. Então, esse saber hoje é muito... Isso é bom, né? Como é que as pessoas estão discutindo num campo como esse, que tinha aquele resguardamento do saber, como é que elas vão lidar com essa democratização, né? E a nossa área, então, essa sempre foi muito mais esculhambada, né? Porque todo mundo dá palpite sobre telenovela, todo mundo dá palpite sobre jornal, sobre cobertura, e é bom que dê, né? Ninguém está querendo que não se dê. O quanto mais se dê, melhor, né? A pesquisa é uma coisa, agora o conhecimento, a discussão sobre o uso, sobre o discurso, isso a gente quer que ela seja o mais possível, pelo menos para mim, né? O mais possível democrático. Eu não quero falar uma linguagem que só meus colegas da comunicação comunitária possam ler, né? Não me interessa isso. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Me sacode às 6 horas da manhã, me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã.